Olá, bem-vindos ao Café Filosófico. Hoje a gente vai conversar com Julimar Gonçalves sobre juventudes e periferia. Então, Julimar Gonçalves é professora de Sociologia e está aqui para conversar com a gente sobre juventudes e periferia. Bem-vinda ao Café Filosófico. Eu agradeço pelo espaço de voz, de estar abordando um tema tão relevante no contexto sempre relevante e mais ainda para esse contexto que a gente está vivendo hoje, né? Em relação à questão da desigualdade, da exclusão, da invisibilidade e da juventude. Então, como é que a gente pode entender essas juventudes, né? Sobretudo da periferia. Certo. Juventudes é um conceito que foi construído pelo professor Juarez Darel, na Universidade Federal de Minas Gerais, para expressar um movimento de vários grupos, um movimento bastante diversificado dos grupos juvenis existentes em várias periferias e de várias cidades em todo o Brasil. Então, para que se pudesse compreender de forma bastante ampla que não existe uma juventude periférica, uma configuração de juventude, veio esse conceito, trazendo para o âmbito de uma pesquisa que eu realizei ao longo da graduação, do mestrado, doutorado. Eu percebi, identifiquei que a periferia como espaço, como território urbano, né, historicamente, ele é invisibilizado. E por ser invisibilizado, a juventude também o é. E essa juventude invisibilizada, com todo, vamos dizer assim, uma configuração de faltas, de precariedades materiais que são inerentes àquele território definido como periferia, um território à margem, né, dos centros urbanos, essa juventude se configurou de diversas formas a partir dos recursos que ela dispunha no seu lugar, no seu lugar de origem, que vai da família ao seu território. Então, de forma ampla, as juventudes no Brasil, e em particular aqui em Natal, as juventudes periféricas, elas lançaram mão da arte e da cultura como estratégias de luta social e também como ferramentas, posso dizer assim, para refletir sobre o seu cotidiano e para aprender a lidar de forma diferenciada, de uma forma diferente, inovadora, inventiva, com a sua realidade social. É como se a arte e a cultura fossem um espaço de reflexão, né? De reflexão. E de compartilhamento das de reflexões. Denúncia, de trocas e de inventividades. Que aí é interessante que eu cite assim rapidinho. Na minha pesquisa para o doutorado, eu explorei 3 conceitos que são 3 dimensões inerentes à juventude periférica sobre a qual me debrucei na pesquisa, que foram os jovens do Guarapes, do movimento hip-hop do bairro Guarapes, aqui em Natal. É um movimento de micropolítica, que é a política da vida, a política a partir do que eles dispunham de recursos para lidar com as adversidades, a precariedade material, a resistência, o enfrentamento no sentido de atitude, de reflexão e de postura ativa frente àquelas adversidades que vão desde a negação da escola, a negação a atendimento de saúde, a negação do transporte para o deslocamento, né, para ir ao trabalho, por exemplo, para ir à escola, enfim. E a inventividade. Essas 3 dimensões, elas foram muito bem expressas nas letras do rap engajado. Então, eu tenho como falar muito bem e
E é interessante que eu deixe registrado que a minha voz é a partir dos relatos e da vivência desses jovens que foram sujeitos da minha pesquisa, né? É um lugar de fala que foi autorizado por eles, de que o movimento construído por esses jovens foi um movimento de reelaboração do vivido sem sair daquele lugar. Então, não houve uma mudança física para uma melhoria da vida dos jovens. Houve uma reelaboração do vivido. Então, eles não saíram, e uma compreensão uma compreensão bastante aprofundada, consistente, de que a mudança não é uma mudança de lugar, mas uma mudança de como cada jovem lida com as suas condições de vida. Então, a juventude periférica é uma juventude em movimento, que, a depender do contexto, e um movimento sincrônico, a depender do contexto histórico, político, econômico, ela entra em ebulição, no sentido de produção, no que é de mais valoroso na juventude, e o que a gente espera da juventude é que ela crie, que ela transforme, que ela revolucione, né? Até o momento de apatia, até meio que uma paralisia. Então, a juventude periférica é uma juventude dinâmica que acompanha a dinâmica social. Interessante. Agora, como é que você acha que, por exemplo, isso repercute para fora da periferia, assim? Toda essa inventividade, essa produção, tudo isso? É assim, a juventude periférica, e aí eu reforço, né, que o meu estudo se debruçou sobre a juventude do Guarapes, do bairro Guarapes. Ela é heterogênea. Então, no bairro existiam, e hoje acredito que continue a existir em menor proporção, vários grupos de jovens com atividades diversas no campo da arte e da cultura. Desde a capoeira ao balé, badminton, o grupo de axé, o pessoal da quadrilha, os jovens da igreja, né? Então, esses jovens, eles produzem a arte, como falei anteriormente, a arte e cultura, que essa arte e essa cultura, ela fica num plano de reflexividade com a perspectiva de reelaboração do vivido. Porque a saída, numa perspectiva mesmo física da periferia, ela é bastante dificultada, até pelo transporte coletivo que é precário no bairro, né? E é uma luta daquelas pessoas, dos moradores do bairro Guarapes, por transporte coletivo. Uma luta histórica, inclusive. Por exemplo, então, galerias e esses espaços assim acabam ficando distantes, né? Distantes, espaços de lazer, enfim, fica muito distante e custoso, né, para um jovem de periferia sair. O bairro Guarapes é um bairro invisibilizado socialmente. Se a gente fizesse uma pesquisa rápida sobre... Você conhece o bairro Guarapes? Ouviu falar sobre o bairro Guarapes? Muitas pessoas não sabem nem da existência do bairro Guarapes. Então, a produção desses jovens, ela fica muito circunscrita ao bairro. No âmbito do movimento hip-hop, como eles utilizaram, e muito cedo, eles passaram a lançar mão de software livre, né? E o hip-hop também, como uma cultura global, ele ramifica, né? Ele possui um movimento rizomático. Então, ele conseguiu fácil... De forma relativamente fácil, no sentido da disposição desse jovem, da vontade, da atitude de buscar espaços de voz, ele conseguiu apropriar-se das ferramentas que hoje a gente tem muito facilmente, né, das redes sociais, da internet. Ele conseguiu apropriar-se para a difusão das suas produções, sobretudo no âmbito do rap. E daí, essas produções, elas passaram pelo processo de partilha, né? Então, o movimento hip-hop, ele tem como uma característica bastante forte, é a troca de ideias, a troca de arte, a troca das experiências, né? A troca das vivências. Então, eles fazem isso. Agora, na bolha do movimento hip-hop,
na bolha do movimento hip hop. E aí são vamos dizer, duas camadas de bolha, né? De bolhas. O hip hop e a periferia. E essa periferia específica? E né? essa periferia com vários estilos de rap. Uhum. Então, assim, como romper, como chegar essa crítica social contida no rap, ela alcançar outros espaços. Na pesquisa ficou muito bem pontuado e compreendido que a crítica que se elabora no rap, ela reverbera para o vivido dos jovens. Ela contribui para uma reelaboração desse vivido e uma transformação não da vida do jovem, mas no modo. Um jovem que passa a compreender de uma forma muito mais ampla e crítica que ele não é responsável pelas mazelas que ele vivencia, que existe uma construção social e política que é preciso ser rompida, que é preciso ser mudada. Então, o jovem, tanto que no movimento hip hop, o jovem é compreendido como um ativista. Ele passa a lutar por algo que é muito maior que ele. Uhum. É a mudança de um contexto, de um mundo. Ele abarca um projeto de transformação social. E isso é muito, muito, muito grande. E toca, né? O rap, ele possui efeitos múltiplos. Vai desencadeando, vai revolta, tocando, comoção, vai né? tocando, numa dimensão de subjetividade, né? Uhum. Então, há toda uma reelaboração, a produção de subjetividade no movimento dos jovens periféricos. Em particular, os jovens que estão engajados no movimento hip hop. Seria legal agora evidenciar alguma coisa específica dessa sua experiência no Guarapes com hip hop. Certo. O movimento hip hop, para contextualizar, em Natal, ele tem como destaque um grupo bem interessante chamado Agregados do Rap, que começou lá em Mãe Luísa. Esse grupo tem como líder Alexandre Tauros. E aí, esse grupo inspirou a organização, a articulação de outros grupos de hip hop. E aí, foi constituído inicialmente a organização coletiva dos jovens no Guarapes em torno do movimento hip hop. Começou a partir da efervescência do movimento hip hop no Brasil, e a gente tem como referência no Maranhão, Lamartine. E como eu falei anteriormente, o movimento hip hop ele tem a característica de ser rizomático. Então, eles buscam as experiências de outros grupos, eles trocam, eles partilham, até porque ele está no campo da juventude periférica que toca a desigualdade, a exclusão, a violência, né? Então, ele envereda para a denúncia e a crítica social. Uhum. E essas experiências, elas são compartilhadas até para que o jovem compreenda que ele não é único nesse processo, né? Existe um coletivo que... Existe um rizoma, que dá uma força para romper com essa realidade tão dura. E aí os jovens do Guarapes, eles se articularam em torno e passaram a estudar e a conhecer também esse movimento no Brasil. Uhum. E aí se constituiu a posse de hip hop Lelo Melodia do Guarapes. Uhum. O que é uma posse de hip hop? Né? Eles tomam posse de um lugar, de um lugar físico, de uma casa. Como se fosse uma ocupação. Eles tomam posse. E eles iniciaram os trabalhos nessa casa, que se tornou a referência desse grupo, chamado Grupo Lelo Melodia, de hip hop do Guarapes. Uhum. Eles conseguiram, agora não me veio ao certo o ano, a minha pesquisa de doutorado foi em 2008, e iniciei o doutorado em 2009, 2013, e aí eles já estavam anteriormente, conseguiram um ponto de cultura, uhum. que na época foi um edital bacana, e eles conseguiram captar R$100 mil para a posse, e eles compraram computador e compraram várias coisas que eles precisavam para alavancar o movimento hip hop no bairro. E aí o que me interessou nesse grupo, né, constituído por
Tem uma figura no Guarapes que é meio que o vovozinho do movimento hip hop, que é PP, né, Pedro Paulo. E ele é uma referência lá no bairro. Edselmo e a Mauri e a Adriana Silva, que a gente definia aqui na nossa pesquisa como os articuladores dos jovens lá, porque eles conseguiam catar a meninada para trazer para as rodas de conversa, para fazer a reflexão. E eles passaram a produzir um rap que representa as adversidades, as questões vivenciadas por eles naquele bairro. Então é como se o rap fosse uma ferramenta de você assimila reflexões desse rizoma do rap espalhado por, sei lá, todo o Brasil e tal, e você reflete sobre a sua própria condição, e aí você produz a sua reflexão e compartilha. É como se fosse uma ferramenta mesmo de reflexão e compartilhamento. Eu compreendo mais que ferramenta, mas uma estratégia. Uma estratégia é um modo é uma linguagem. É como se fosse uma ágora, né? Virtual. É uma linguagem acessível àquele jovem, porque ela toca o jovem que vive aquele cotidiano, mas não reflete sobre ele. E quando não se reflete sobre o seu cotidiano, se torna alien da própria vida. E como objetivo do rap engajado é que o jovem se torne autor da sua vida. Então, a autoria do rap é como se o rap fosse a vida do jovem. Ele está ali conduzindo, emancipado para a produção da sua vida. E essa emancipação, essa mudança foi percebida, foi identificada nos jovens, obviamente que não todos, para participar, para estar nas oficinas de rap. E você sabe que o movimento hip hop é constituído por 5 elementos, né? A denúncia social, o rap, o break, né? E agora? O rap, o break, tem mais o DJ, o grafite e o DJ, né? E aí, tem jovens que se interessam pelo break, não se interessam pelo rap. Outros se interessam pelo grafite, não se interessam pelo rap. Mas em todos os elementos está contida a crítica social, a crítica e a denúncia social. Então, para que a meninada participasse das rodas de conversa, que é como eles definem, das discussões em torno das questões vivenciadas por eles na periferia, se a meninada teria que estar na escola, teria que ter boas notas, teria que ter um retorno, teria que ter uma postura de seriedade frente a ele e ao compromisso com o movimento hip hop, propriamente dito, né? E a Posse, Lelo Melodia, ela conseguiu, vamos dizer assim, trazer para esse movimento que é dinâmico, muitos jovens que estavam já enveredando para a criminalidade, né? Muitos jovens que estavam se distanciando da vida escolar, muitos jovens que estavam desesperançados, né? E eles conseguiram trazer e contribuir para uma mudança de postura. Muitos jovens morreram, mas muitos conseguiram continuar, né? Para quem chegou agora, esse é o Café Filosófico. A gente está conversando com Julimar Gonçalves sobre juventudes e periferia. E eu acho que talvez você fala do impacto, né, que o rap tem como... Efeito. O efeito que tem, eu acho que até como estética. Eu acho que seria legal compartilhar um pouco disso. Eu me recordo de um trecho que ele diz assim, inclusive fala sobre essa questão da consciência, né, do papel e do... eu tenho ódio e sei que é mal para mim. Fazer o quê se é assim? Vida louca, cabulosa. O cheiro é de pólvora, mas eu prefiro rosas. Eu que sempre quis um lugar gramado e limpo, assim verde como o mar, cercas brancas, uma seringueira com balança, desbicando pipa, cercado de criança. Aí uma outra voz vem e diz assim, ô Brown, acorda sangue bom. Aqui é Capão Redondo, true, não Pokémon. Zona Sul, ao invés, é estresse concentrado. Um coração ferido por metro quadrado. Quer dizer, é de uma carga emocional e reflexiva, assim, absurda, né?
E o Racionais inspirou o movimento hip hop no Brasil inteiro, nessa galerinha, né? Na juventude. No Guarapes, eu citei a Adselmo e a Mauri. A Adselmo e a Mauri, eles estão hoje morando em Parazinho, eles trabalham na Secretaria de Cultura. E eles dizem assim, eu saí do Guarapes, mas o Guarapes não saiu de mim. Eles continuam com uma perspectiva crítica de mundo e essa vontade de transformação social, né? A Adriana, ela é moradora do Guarapes, ela acompanha o dia a dia do bairro e possui também essa chama de transformação e de mudança. Conseguiu concluir gestão de políticas públicas, né? Então, um jovem, uma mulher negra de um bairro periférico. Que, inclusive, a gente gravou um programa com ela, né? Que vai, eventualmente, estar no YouTube junto com todos os outros. Pois é, né? Uma referência, é uma voz ativa, né? E é uma história que precisa ser amplamente difundida, né? O jovem da periferia, ele é marcado, né? Marcado como o desvalido, né? O desqualificado, o que não tem nada a oferecer, né? É uma vida que não tem valor. Quando a gente conhece a história de cada e a trajetória de cada jovem, a gente passa a compreender o mundo de outra forma, né? De uma forma muito mais ampla. É isso que esses jovens procuram fazer no movimento hip hop, é dar visibilidade às histórias, ao vivido, né? Aos enfrentamentos, às precariedades. É um movimento de resistência contínua. E se você quiser falar um pouco mais, pode falar. A posse, eu vou falar um pouco sobre o ontem e o hoje, tá? Uhum. O movimento hip hop, como eu falei anteriormente, e a juventude periférica, esse recorte da juventude periférica para demonstrar que existem várias juventudes, né? A juventude periférica, ela se difere por estar numa localidade, num território invisibilizado socialmente, né? E desqualificado, sobretudo. Então, o movimento hip hop, ele acompanha a dinâmica social e ele efervesce, entra em momentos de retração, né? Em momentos de convulsão e de retração. A depender do contexto político e econômico, o movimento hip hop, esses jovens que dinamizam o movimento, eles estão em maior ou menor consonância no sentido de enfrentamento ao sistema. Uhum. Hoje, os jovens da periferia, eles estão vivendo um momento de certa apatia, né? Por que eu digo certa apatia? Porque não é algo determinante, né? Apesar da situação de repressão ter recrudescido, né? Porque os espaços de voz, eles são limitados, né? Quando eu estive no Guarapes, ao longo da pesquisa de mestrado, doutorado, até 2013, 2014, havia já interessante, nós estávamos vivendo um momento ainda áureo, né, no sentido de desenvolvimento social, né? Então, uma luta política em torno das melhorias da qualidade de vida das pessoas, inclusive dos jovens da periferia. Uhum. Né? A ampliação dos espaços dos acessos às universidades e tudo mais. E a posse, ela começou a minguar. Houve um movimento de retrocesso no sentido de recuo em relação àquele enfrentamento anterior. Uhum. Hoje, há uma reconfiguração das lutas nas periferias. Então, a periferia, historicamente, é invisibilizada em governos progressistas e em governos autoritários. Claro que em governos progressistas, a periferia ela tem muito mais espaço para pleitear, para defender suas pautas. Uhum. No entanto, a acomodação do jovem, e fazendo recorte do que eu acompanhei no Guarapes em torno da posse de hip hop e melodia, ele iniciou num governo democrático, né? Esse movimento de calmaria iniciou no governo democrático. Quando eles conquistaram, avançaram em algumas dos seus pontos de pauta,
houve uma certa acomodação. E hoje eles estão se reconfigurando em torno daquelas lutas anteriores. Eu estive no Guarapes na mestrado 2001, 2003. O Guarapes era um bairro bastante violento. Haviam grupos, facções. A facção do Guarapes de cima não podia descer, que eles eram mortos pela de baixo, e baixo não podia subir. Sim, havia bang-bang no Guarapes. Agora você acha que deu uma diminuída? Aí houve um momento que diminuiu, havia toque de recolher, voltou o toque de recolher. Agora? Voltou. A criminalidade, hoje, em 2001 e 2003, eles apanhavam da polícia. Hoje a polícia não entra no bairro. Mas eles apanham porque há uns dos outros. Há um controle interno. Entendi. É uma relação, a violência física, a questão da criminalidade aumentou. Então, os espaços de reinvenção, os espaços de enfrentamento, os espaços de reconstituição política, no sentido dessa defesa da vida e tudo mais, esses espaços voltou para aquele micro, aquele lugar menor de reconfiguração. Existe hoje a luta dos jovens na periferia, ela não para, ela é contínua. Existem momentos de maior efervescência e momentos de menor efervescência. E a arte e a cultura são utilizados para alavancar essas lutas. Tomara que consiga, né, através da arte e da cultura, dar uma nova alavancada nesse processo. Isso continua, não foi interrompido, né? Não foi interrompido, é como se houve, vamos pensar assim, uma desaceleração. É o que eles têm. São os recursos que eles dispõem para enfrentar as condições de precariedade material e essa invisibilidade contínua. Os recursos são arte e cultura. Nosso tempo acabou. Foi ótimo conversar com você. Obrigada. Esse foi o Café Filosófico. A gente conversou com Julimar Gonçalves sobre juventudes e periferia. E quem quiser saber mais sobre o Café Filosófico é só dar uma olhada nas redes sociais, no YouTube, a gente está lá. Até a próxima.